Olá pessoal, e hoje o Livres e Chiques começa aqui com uma pergunta: o que é ser chique para você? Eu vou te falar que para mim ser chique, ainda mais pós-pandemia, é ter saúde. E é por isso que eu tô convidando aqui a minha amiga e a minha médica, a minha nutróloga, doutora Gabriela Bechara, para bater esse papo comigo hoje. E você aí não perca, vem com a gente. Doutora Gabriela, super obrigada. Doutora Gabi, tá, gente? Porque aqui a gente já se conhece, sem cerimônias, né? Podcast é pra isso. Gabi, super bem-vinda, super obrigada por ter topado essa minha loucura, esse meu convite. E eu queria muito bater esse papo com você, porque assim, a gente tem uma ideia de que ter saúde é ser magro, ter saúde é você estar em dia com o espelho, estar em dia com a balança. E eu acho que os nossos assuntos têm muita sinergia. Então, primeiro eu quero que você se apresente, quero deixar aqui minha gratidão, quero que você se apresente e aí que você já comece explicando a diferença entre nutrólogo e nutricionista, porque não é nutricionista, nutrólogo é outra coisa e ela vai contar pra gente aqui. Primeiro, Má, eu quero agradecer o convite, é uma honra para mim estar aqui. É muito importante a gente falar sobre saúde relacionada à estética, né, e comportamento. Então, eu sou médica, a diferença é que eu sou médica, né, então minha formação é médica e minha especialização é nutrologia, associada também à medicina do estilo de vida. Nutricionista a formação é de nutrição e o trabalho ele acaba sendo integrado, né, dentro de uma equipe multidisciplinar. Eu como nutróloga, né, o nutrólogo em si, ele vai justamente analisar o diagnóstico, a prevenção e o tratamento dos comportamentos alimentares. Então é como se a gente visse qual é a perspectiva da relação entre o alimento com a nossa saúde, né? Deixa eu só descontar que a gente não tem nada contra nutricionista, a gente ama também, tá? Não é isso, não entendam mal. É mais pra gente explicar a diferença, porque às vezes a pessoa pensa, por exemplo, eu outro dia falei, amanhã eu tenho consulta com a minha nutróloga. É nutricionista? Qual é a dieta? Não, calma, não é nutricionista. Então é só pra todo mundo entender essa diferença, ponto, tá? Temos dito. E, doutora Gabi, qual é a maior dor que chega aí das pacientes ou dos pacientes no seu consultório? É o emagrecimento? Ou o que é? Na verdade, né, quando os pacientes me procuram, as pacientes me procuram, sempre tem uma relação associada à dor. Essa dor, ela pode ser por uma imagem que vê no espelho ou achados de exames onde o perfil metabólico está alterado, ou até uma dificuldade em conviver em meio social, por exemplo. Tem pessoas que acabam engordando e que não conseguem vestir, né, um biquíni na praia, tudo isso gera dor. Gera dor, dói. Eu acho que assim, a briga... Primeiro, mas você acha que isso acontece porque a gente se cobra demais? Ou porque não? Isso acontece porque... É uma coisa da vida mesmo. A gente quer se olhar no espelho e quer se gostar. Eu acho que são vários componentes, né? Eu acho que, primeiro, o padrão de sociedade que a gente vive, né, historicamente, e também hoje com o Instagram, com o Facebook, as mídias digitais e os padrões relacionados a tudo isso, que é muito mais rápido, muito mais ágil, eu acredito que possa ser primeiro uma cobrança que vem do mundo externo e depois acaba refletindo dentro do nosso mundo interno, porque a gente acaba automaticamente sempre se comparando, né? E à medida que a gente se compara, a gente sempre se compara inferior a algo, a alguém. É verdade, né? Por que a gente faz isso com a gente? Eu vou contar pra vocês aqui algo que eu nunca contei. Eu sempre fui sanfona, né? Sempre fui gordinha, emagrecia, engordava, emagrecia. E eu tinha uma crença, porque acho que junto com tudo isso vem a crença limitante, né? Eu tinha uma crença, gente, eu juro por Deus pra vocês, que eu falava assim, eu só vou dar certo quando eu for magra.
Sabe assim? Eu só vou... as coisas só vão acontecer pra mim se eu for magra. E eu tinha a questão da coerência, que eu falava, como é que uma consultora de imagem é gordinha? Não posso, eu trabalho com imagem, eu preciso ser magra. Por quê? Né? Por que esse tipo de cobrança? Gente, gordinha, tá tudo certo. Mas era uma autoaceitação, e nada contra o padrão, mas era uma autoaceitação. Não me aceitava de jeito nenhum. E isso é comum? Mais comum do que se imagina, porque tudo bem, né? Eu tô com a terapia, tô tentando estar com a terapia em dia, mas eu acho que muitas mulheres devem viver essas crenças limitantes ou esse desgosto, talvez, com o espelho. Na verdade, né, isso vem também através de crenças irracionais. Quando a gente olha, né, para uma história de vida, né, sempre que eu abordo a anamnese do meu paciente, eu sempre gosto de saber como foi essa trajetória para ele chegar até aqui, né, no meu consultório. Porque ao longo da vida, né, nós passamos por vários períodos ao longo da vida, e esses períodos eles refletem em saúde, eles refletem em comportamentos alimentares, e tudo isso, né, o quanto a gente traz reflete em quem somos hoje. Né? E aí justamente é importante saber como foi a história do paciente em relação à saúde e também em relação ao comportamento do peso, né? Porque tudo isso vai refletindo em quem o paciente é, em quanto de massa magra tem, em quanto de massa gorda tem. Tudo isso impacta em quem somos hoje, né? Desde o nascimento, quando estávamos no ventre, né, de nossas mães, em seguida a saúde infantil, a saúde do adolescente e consequentemente a saúde do adulto. Então é muito importante essa abordagem nessa linha do tempo, porque é um reflexo de quem somos hoje, né? E aí geralmente a paciente acaba buscando uma melhora da saúde, né? Então vem por conta de uma dor, às vezes até um questionamento do marido, né? Um posicionamento do esposo ou do namorado, e isso acaba refletindo, né, na saúde e também no comportamento. E aí então essa dor a gente vai construindo a saúde. Nem sempre a paciente precisa emagrecer, né? Às vezes precisa de algumas correções nos comportamentos alimentares, precisa ajustar o melhor treino, um treino mais adequado, um treino de força, e não um aeróbico, né? Porque mulherada adora. Isso, a gente acha que a solução tá na corrida e na bike, e às vezes não é. Exatamente. Então, às vezes, né, um ajuste que pequeno e uma otimização daquilo que a paciente venha fazendo, a gente já consegue grandes resultados em saúde. E agora assim, ó, falando de alimentação propriamente dita, é verdade ou não é? Mito ou não é que a gente não pode comer carbo, que o carbo é que engorda, que pra gente poder emagrecer tem que cortar o carbo da dieta, porque eu já sou dessas. Eu, na hora que eu quero, ai meu Deus, preciso fechar a boca, já penso em logo cortar tudo que é carbo. E aí? É importante saber que carboidrato, ele é um substrato energético pra gente executar as nossas atividades, né, e até a execução de um treino. A diferença, sim, está na composição dos carboidratos, né? Existe uma grande diferença quando você come um pão, uma massa, um macarrão, um arroz, que são carboidratos, quando você opta por comer um carboidrato que venha de uma fruta, que tem fibra, de uma verdura, né, que tem fibra junto. Então, tudo tem que ser ajustado, alinhado, e é muito importante que o paciente ele aprenda, porque à medida que a gente aprende efetivamente, a gente consegue colocar em prática em qualquer momento da nossa vida. Então, na verdade, não existe no carb. Nós precisamos sim do carboidrato, e existe sim low carb, que é você ajustar, né, a dieta, né, o seu plano nutrológico com uma quantidade de carboidrato adequada para aquele momento do seu tratamento. Então, para perder peso,
emagrecer, né? Modificar a composição corporal, então a quantidade adequada de carboidratos e carboidratos com menor densidade calórica, né, e mais fibra, eles se ajustam melhor para aquela fase do tratamento. Entende? Adorei isso, exatamente. Porque então não adianta sair por aí cortando tudo que é carbo, é só ajustar o carbo. Acho que esse é o segredo. Acho que esse é o segredo de tudo na vida, é o equilíbrio, né? E tomar medidas drásticas, eu acho que não traz longevidade, no sentido de você não consegue seguir por muito tempo. Quanto mais drástico, mais difícil você mudar o estilo de vida. Agora, falando em estilo de vida e mudança, eu acho que a pandemia trouxe aí pra mulherada, e é o que a minha percepção, tá, aqui de leiga, é que com a pandemia a mulherada deu uma degringolada aí, sabe? Eu não sei se a sua percepção é a mesma. Você acha que mudou muito o estilo de vida da mulherada ou dos pacientes de forma geral? A gente passou a comer pior por ficar mais em casa. O que eu percebi é a bebidinha, tá, gente? Porque, olha, eu era super controlada na bebidinha. Com a pandemia, eu passei a beber mais. E hoje eu me controlo, porque se deixasse, eu ia beber todos os dias. Mas, assim, né? Aí vem a consciência, o marido que fala aqui. Então, eu tô bem controlada. Mas você sente que teve uma mudança na alimentação? E qual foi? Sim. Na verdade, né, nós passamos por muitos momentos de insegurança, né? E medo do futuro, medo de como realmente ia ser a evolução disso tudo. Então, num primeiro momento, nós passamos a descontar mesmo na comida, né? Porque era o nosso prazer imediato, não saberíamos como ia lidar, como que ia ser o futuro, como que seria, né, o futuro de todos, né? Uma questão mundial. Em seguida, a partir do momento que houve esse ganho de peso, eu tenho uma perspectiva onde eu vejo uma procura muito maior por saúde. Então, obviamente, as pessoas acabaram engordando muito mais, houve muita restrição, inclusive a procura de tratamento das doenças crônicas com medo de pegar o Covid. Em seguida, também a privação dos exercícios físicos, e a partir do momento que todo mundo se viu, né, que a gente acabou se vendo mais vendo um perfil onde engordou, a busca pela saúde, mas uma construção pela saúde. Muitas vezes as pacientes chegam para mim no consultório não em busca de emagrecimento definitivo, mas sim uma busca da construção da saúde, né? E aí, mediante a pandemia, onde todo mundo engordou, eu vejo uma preocupação muito maior com saúde, exercício físico, qualidade da alimentação. E onde está esse segredo da saúde? Você acha que ele está mais no que a gente come, ou talvez na suplementação, ou é um conjunto? Porque eu fico aqui, né, pensando que assim, a gente fica tentando equilibrar os pratos. Sabe, aqueles pratinhos da vida, como todas as funções que a gente tem, né? De trabalho, e casa, e maternidade, enfim. Você acha que no teu caso, assim, com relação à saúde é a mesma coisa? Como é que seria essa construção? Eu acho que o segredo mesmo está no estilo de vida, né? Na consolidação de boas escolhas dentro do estilo de vida, né? A gente sabe hoje em dia que existe a epigenética, então nós não estamos mais fadados a herdar todas as doenças. O que é epigenética? Epigenética então a gente tem ali a genética, que são a herança que nós recebemos por ter nascido, né, dos nossos pais. Então aquela história de o meu pai é hipertenso, a minha mãe é hipertensa, traz então uma característica genética para que eu possivelmente possa sim ter uma doença hipertensiva, mas com a epigenética, que é o que fazemos dentro do nosso estilo de vida, a gente consegue silenciar genes relacionados ao que trazemos de genética. Eu quero silenciar o gene da fome. Existe? Quero, preciso. Sim, na verdade, né, existem... a gente consegue, a partir do momento que constrói-se um estilo de vida dentro da alimentação, do comportamento alimentar, do exercício físico, do sono, do consumo reduzido de álcool, bebida alcoólica, de tabagismo, né, de fumar,
gerenciamento de estresse, relacionamentos. E hoje a gente sabe até dentro disso que é a medicina do estilo de vida, fala-se também para incrementação de saúde sexual no contexto todo. Eu acho que esse realmente é o segredo, porque sim, temos grandes medicações, opções que nos ajudam dentro do processo, mas a construção sólida das nossas escolhas no estilo de vida, eu acho que é o segredo para a saúde, né? Aprender e praticar. Nada que seja com muita restrição, porque restrição gera compulsão, e nada que seja muito pesado ao paciente, porque isso não se sustenta, né? Então, viver de dieta. Não, nós não temos que viver de dieta. Nós precisamos ter o entendimento da construção do prato, e essa construção do prato ali com os macronutrientes, o que eu tenho de micronutrientes ali, isso sim se sustenta em qualquer momento da nossa vida. Agora viver ali com um plano, o que eu vou comer, agora não, peraí, agora eu não posso, tenho que olhar o que eu vou comer, isso não se sustenta, né? E o que você come? Ó, você me dá um exemplo assim de um almoço seu, pra gente ver se a gente consegue chegar perto. Claro! Hoje eu comi arroz não, hoje eu comi feijão. Olha, ela come carne, tá vendo? Ó, come! Eu comi feijão, eu comi uma maminha num molho madeira, um creme de espinafre, uma salada verde com um pouquinho de soja, quinoa, eu gosto bastante de agrião, rúcula, e um pouquinho ali era uma salada de manga com creme de leite. Ah, então não é frango grelhado, não é aquele frango insonso grelhado, mal tem sal, não tem nada. Não, na verdade, né, o excesso de comidas calóricas e com grande densidade energética, que aí a gente vai sim relacionar os carboidratos, por exemplo, um cheeseburger, uma pizza. Então, o valor calórico daquilo é muito grande, né? A depender do que a gente come no dia, junto com a densidade calórica. Então, aquilo é puramente um carboidrato com pouca quantidade de fibras, né? Então, eu costumo dizer que para a gente construir a saúde não é o equilíbrio, é o desequilíbrio. Por quê? A gente tem que viver, né? E é muito importante a gente viver bem. Todo mundo tem meio social, todo mundo tem... Claro, a gente tem festinha, happy hour. E eu acho assim, por exemplo, eu tenho uma amiga agora que ela tá numa dieta super restritiva. E aí ela não sai com a gente, porque ela fala, eu não posso comer nada, ela não pode comer, ela não pode nem passar hidratante no corpo, sabe aquele negócio que não pode óleo em lugar nenhum, sabe? Acho que nem o cabelo não tem o direito de ficar oleoso ali. E eu acho isso tão difícil, como é que faz para incorporar isso, né, no dia a dia? Então, qual é a dica? Justamente, então a gente sabe, né, que tudo que é muito restrito não se sustenta. Restrição gera compulsão, porque você foi restrito, você consegue fazer por um certo momento, né? Enquanto você tá ali, né, com a sua força de vontade, com a motivação. À medida que isso, né, vai mudando, a gente não consegue sustentar. Por isso que eu insisto muito e construo com os meus pacientes estilo de vida, né? Isso sim se sustenta e se aplica à nossa família, se aplica ao marido, ou às vezes gera curiosidade na amiga, o que você fez, como que você tá se sustentando dessa forma, né? E muitas vezes não é só a dieta, não são as escolhas alimentares, né? E tudo isso gera, sim, uma repercussão na saúde e também na estética, né? Porque a partir do momento que você tem uma dor, você procura um médico por aquela dor, você vai vendo o quanto você é capaz, o quanto você consegue, o quanto as coisas acabam se solidificando à medida que você vai colocando pequenas mudanças, a dor vai ficando menor. Em consequência, a gente vai conseguindo se olhar melhor no espelho, aquele guarda-roupa passa a não fazer mais sentido, em seguida, aquelas roupas, né,
que pode às vezes estar muito no preto, no branco, acaba precisando de um pouquinho de mais de cor, né? Eu acho que é um ciclo, né? Eu falo que é assim, ó, é um ciclo. Quando você cuida da alimentação, você passa a cuidar mais do corpo, você passa a cuidar mais do seu guarda-roupa, cuidar mais de você, aí você quer ir num salão, você quer ficar mais bonita, sabe? Eu acho que tá uma coisa relacionada à outra, é esse ciclo que faz a gente querer melhorar sempre. Agora sim, ó, agora eu vou dar uma... E pra quem não gosta, porque quando a gente fala volta tudo. Quando a gente fala de alimentação, né, de um acompanhamento aí, de mudança de estilo de vida, de hábito, na minha cabeça vem também a questão do treino, da academia, né? De você fazer alguma coisa, ter uma atividade física. E pra quem não gosta de treinar, não é meu caso, eu amo academia, mas e pra quem não gosta, tem uma dica, alguma coisa que você fala, como é que a gente faz quem odeia academia passar a amar uma academia? Existe isso? Tem algum segredo? Se é que tem segredo? Na verdade, né, você sai fora da curva, porque são pouquíssimas as pessoas que efetivamente amam. A construção do amor vem ao longo do tempo, mas a maioria das pessoas vão para academia não porque amam, vão porque é necessário, vão porque tem um objetivo. E é muito importante a gente colocar que antes de amar uma academia, quanto a gente consegue sair da inatividade física. Porque hoje em dia a gente pede comida pelo celular, a gente apaga a luz pelo celular, abaixa, né, a persiana pelo celular, o controle está sempre ao nosso lado, a gente levanta pouco, a gente fica sentado o tempo todo, a gente tem elevador, a gente tem carro, então... Esforço zero. Então é muito importante a gente começar essa construção antes de pensar ali numa habilidade, olha, você tem que fazer exercício físico, tirar o paciente, né, tirar a pessoa da inatividade física. Só de tirar da inatividade física a gente diminui a chance de evoluir com 35 doenças crônicas não transmissíveis, hipertensão, diabetes, osteoartrose, dislipidemia, né, problema do colesterol. E em seguida, a partir disso, a gente vai construindo dentro um plano do exercício. O melhor exercício físico é aquele que o paciente consegue fazer, né? Não existe, são etapas, são momentos diferentes do tratamento. Tipo, a primeira coisa é levanta do sofá e vai dar uma volta com o cachorro na rua, sei lá. Isso. Tipo, é tirar ele talvez dessa inércia. Isso. Talvez esse seria o primeiro passo. Exato, né? Porque muitas vezes a gente não faz por nós, mas a gente faz por quem a gente ama. Então, pensar que você tem que dar uma volta com seu cachorro é um fator importante para te tirar dessa inatividade, né? Levantar ao longo do seu dia de trabalho, levantar a cada 30 minutos, 40 minutos, ficar em pé, andar dentro de casa, fazer serviços em casa, tudo isso nos tira da inatividade física, né? Varrer uma casa, limpar um tapete, arrumar o sofá, isso nos tira da inatividade física. Quem mora no terceiro, quarto andar, né? Ir de escada, descer, né? Isso daí, tudo isso é muito importante. Ai, Gabi, são coisas tão pequenas e é isso que eu tô amando, sabe, desse nosso bate-papo, porque assim, a gente vê que você não precisa, né, ser outra pessoa, ser quem você não é, você não precisa se transformar tudo, não é uma coisa assim radical, é aos poucos, é uma coisa que você começa e é isso que você fala muito, vai construindo. Exato. Então, saia da inércia, aí você vai andar com o cachorro, vai dar uma volta no quarteirão, ou vai comprar o pão na padaria da esquina a pé. Aqui em Alphaville é difícil, mas a gente, né, seria uma dica. E aí você vai mudando, com a alimentação também, vai começando aos poucos. Isso, né, é assim, né, então, retomando em relação ao exercício, então, primeiro, é sempre importante que a gente saia da inatividade física, isso já diminui a chance da gente ter doenças crônicas. Em seguida, um plano de exercício onde o paciente consiga fazer, né? Então, qual dentre as opções do que você já fez, o que você
tolera, né? O que você consegue fazer naquele momento. Então são fases diferentes. A partir do momento que o paciente já conseguiu, né, que a paciente já conseguiu a ir à academia, nem que seja ali em torno de 40 minutos, 2 vezes por semana, 50 minutos seria, né, ali o ideal. A partir disso, ir complementando com a necessidade dos objetivos daquele momento de tratamento. E aí a gente vai aumentando. Então, passar a gostar, mas primeiro você tem que deixar de odiar, né? O que você consegue fazer dentro, o que você consegue se respeitar e fazer. Nem sempre a gente vai conseguir fazer tudo que a gente gosta, né? Então, respeitar isso. Já com a alimentação, a minha primeira dica que eu daria, assim, para qualquer pessoa é a gente diminuir, né, assim, drasticamente o consumo de açúcar e de industrializados, né? Industrializados, então, principalmente os ultraprocessados, né? Aquela lasanha congelada, né? Aquela pizza congelada, né? As bebidas açucaradas, as bolachas, né? Que ali dentro das bolachas que são industrializados, né? E são processados, é uma mistura de carboidrato com gordura, com açúcar e com corantes, né? Ou seja, é tudo de ruim. Tudo de ruim tá ali. Isso. Então, a assim, bomba calórica. Num primeiro momento, a minha primeira dica seria isso mesmo. Quem é o maior vilão? É o refrigerante ou é o doce? Ou os dois? Ou outra coisa? Depende por quê, pra quem e como. Hoje a gente sabe que o grande vilão é o açúcar, né? E o açúcar vem sim do carboidrato. Então, quando a gente toma um refrigerante, uma bebida açucarada, foi ali preparado para aquilo, né? A quantidade que tem ali de açúcar é para que nos torne aquilo muito palatável. E o carboidrato a gente sabe que tem uma ação direta no sistema nervoso central. Então a gente acaba consumindo efetivamente por prazer. Então o vilão mesmo, eu acho que é sim o carboidrato errado, né? O carboidrato denso caloricamente, o ultraprocessado, né? Então, essa seria, assim, a minha primeira dica para qualquer pessoa. Vamos fazer ali um mercado, vamos ali dentro do mercado olhar muito mais para a seção do hortifruti do que a seção dos corredores das comidas que são em pacotes, né? Isso já traz um impacto enorme positivo na nossa saúde. É aquilo do desembalar menos e descascar mais, né? Exato, eu acho que cai dentro. Exatamente. E é difícil, né? Ainda mais assim, às vezes para quem mora sozinho, né? Para quem tá naquele momento de vida que às vezes tá... acho que é o morar sozinho, tá namorando ali e tal, e acaba comendo, ou tá sempre na correria, acaba comendo qualquer coisa. Mas isso também vale pra barrinha de proteína, aquelas barras de proteína, também é ruim? Então, na verdade, não dá pra gente dizer assim, é ruim ou é bom. Tudo tem que estar dentro de um contexto individualizado. Por quê e pra quem? Primeiro, quem é o paciente? Qual é o objetivo dele agora? O que o paciente precisa agora? Então, uma barra de proteína, né, onde ali tenha efetivamente a quantidade de proteínas que a gente precisa, sei lá, em torno de 15, às vezes 20 gramas de proteína naquela barrinha, onde o valor calórico dá para ser respeitado ao longo do seu dia, é uma boa opção, dependendo de quem e por quê. Porque eu ia até perguntar quantas calorias tem que ter quantas calorias por dia uma pessoa poderia consumir, mas aí já vai cair nessa sua questão de novo, depende de quem, qual o objetivo e para quê. Então eu acho que, em resumo, saúde não é só emagrecimento, né? Eu acho que saúde vai muito além disso, é um conjunto. E até, assim, para a própria sanidade, né? E até para a questão sexual que você tocou também, eu acho que... eu conheço tantas pessoas que reclamam dessa questão, né? Eu sou uma, tá? Sou uma, que o negócio testo aqui é baixa. E aí a gente começa como? Como que seria uma consulta? Então a gente começa
com uma conversa e faz exame? Como é que é essa rotina em consultório? Só para quem nunca, né, soube como é esse processo, ficar sabendo. A rotina no consultório é mais ou menos o que nós estamos conversando aqui, né? É importante, a anamnese é uma coisa que precisa ser muito detalhada, os dados importantes relacionados à história familiar, à sua história genética, né? Os dados da infância, uso de medicação, uso de suplementos, que é muito importante a gente saber o que usa, o que não usa. E aí você vai fazer esse geralzão com o paciente para, na verdade, cuidar da dor dele que ele traz lá. Sim, e o estilo de vida, né? É uma coisa muito significativa na minha abordagem, porque realmente é o que eu acredito que faz a diferença e cada vez mais a ciência mostra isso pra gente, né? Então é uma coisa muito importante de ser abordada, aonde a gente vai construindo saúde de acordo com a demanda do que o paciente, né, ou a paciente acaba me trazendo. Quando a gente fala dessa questão de estilo de vida, que a gente falou bastante aqui, eu vou voltar na questão da obesidade das gordinhas ali, porque eu já me coloquei nesse lugar. Todo mundo tem a impressão de que a gordinha é preguiçosa, né? Eu trouxe aqui a questão da academia. Isso acontece porque, por exemplo, eu tenho, assim, algumas amigas que falam que não querem ir pra academia e tal, e a gente até brinca, não, tem que ir pra academia. Porque talvez a gente fale de um lugar que a gente gosta, né? Então, essa imposição. E aí, isso é uma... E tem isso de a gente achar que a gordinha é preguiçosa. E não é, viu, gente? Porque eu já fui gordinha, vivo na sanfoninha e amo uma academia. Então, não é verdade isso. Na verdade, a obesidade precisa ser tratada com respeito, né? Existem mecanismos adaptativos que não dependem unicamente do paciente, que tem uma ação direta no hipotálamo, aonde o paciente não escolhe ser efetivamente obeso, né? Então, a obesidade precisa ser tratada com respeito. Obesidade não é falta de força de vontade. Obesidade, a pessoa não é obesa porque é preguiçosa. Ou para de comer, chega de comer, você não tá vendo, vai pro terceiro prato. Não é tão simples assim. Isso precisa ser desmistificado para que seja realmente respeitado, porque não é tão simples assim tratar obesidade, né? E tem uma associação muito importante com o contexto, né? Com a cultura que nós vivemos, né? A nossa sociedade é uma sociedade obesogênica, tudo gira em torno da alimentação. Da mesa, né? O brasileiro, a gente gosta, qual é o encontrinho? Vamos no restaurante, é happy hour, é no bar. E eu acho que a gente tem muito isso. Mas aí, isso também traz pra gente um outro lado, que é o do jejum intermitente, tão famoso aí, as famosas começaram e o negócio viralizou. Jejum intermitente é bom? Funciona? E aí, explica um pouquinho pra gente. Primeiro por que e pra quem? Quem é a paciente que vai utilizar? Jejum intermitente é uma estratégia alimentar, assim como uma dieta low carb é uma estratégia alimentar. E dentro do jejum intermitente, a gente tem que entender a indicação, né? Existe diferença entre o jejum metabólico e o jejum calórico, e a meu ver é mais importante a gente saber quebrar o jejum com qualidade do que todo o sofrimento com o jejum e depois você quebrar o seu jejum com cair na pizza, cair de boca na pizza. Exato, né? Não adianta. Pão na chapa junto com um suco de laranja. Então, o jejum, de certo modo, né, quando a gente pensa em parâmetros metabólicos, a gente tem evidências científicas robustas. Então, a ciência mostra pra gente que há sim uma grande melhora no padrão metabólico através dos mecanismos adaptativos ao jejum, né, que a gente vai construindo, mas é importante saber por que, para quem e qual é o objetivo daquele paciente. Se a gente for ver um paciente em emagrecimento, o objetivo de emagrecimento, que é perder gordura mesmo, o jejum ele pode sim nos ajudar pelo mecanismo adaptativo metabólico e também pela diminuição do volume de calorias que o paciente consome ao longo do dia. Mas é importante a estratégia pós o jejum, né?
como quebrar o jejum no meio da tarde, o que comer, como será o meu padrão. Vocês estão vendo, né? Não é tão simples, só fica sem comer, vai ficar magro e tá tudo bem. Não, tudo tem que ter. E eu acho que é esse papel aí do nutrólogo, dos médicos, enfim, vem para nos ajudar a ter um processo de sucesso. Senão não adianta nada a gente ficar só numa coisa que é ali, tem uma privação, é difícil que existem, e depois... hoje em dia, né, como a gente tem ali, né, hoje tudo super acelerado, Instagram, Facebook... Tem aplicativo de jejum. Mas assim, é importante a gente qualificar o que é efetivo, baseado em ciência, e o que não é. O que é baseado em achismo, o que vem do que o outro falou pro outro, ou o que vem do que o famoso fez no Instagram. Da tal fake news, né? Do que muitas vezes a gente acaba escutando uma informação que veio de uma fonte nada confiável, que se aplica aí, né? Hoje em dia tudo viraliza. Então é importante a gente se basear sempre numa fonte confiável, né? É importante a gente se basear principalmente se aquilo é ou não adequado pra gente, de acordo com o nosso objetivo, né? Então, saber por quê, saber pra quem, saber o que você quer efetivamente. E dentro disso, otimizar as suas escolhas e otimizar o que você faz, né? Porque às vezes você tá fazendo já grandes coisas, não tem essa noção de grandes coisas boas que você faz para sua saúde, mas às vezes até uma correção do treino ou uma orientação melhor ali do que comer. Às vezes é aquele ajuste ali mínimo que vai fazer toda a diferença no teu processo e na tua saúde, porque afinal de contas, tudo isso que a gente tá falando aqui tem a ver com a saúde, tem a ver com bem-estar, tem a ver com a imagem, tá tudo junto, conectado e relacionado. Mas pra gente chegando ao fim aqui, eu quero falar, claro, a gente não pode deixar de falar dos filhos, porque, né, afinal de contas, também somos amigas pelos filhos, e eu vejo isso muito na minha filha. Eu tenho uma filha de 11 anos, e eu percebo que às vezes ela já começa com essa neura, sabe? Aquela minha que sempre foi também, de ai mãe, posso comer mais um? Ai, mas se eu comer eu não vou engordar? Ai, porque eu não quero engordar, porque eu quero não sei o quê. Ai, agora eu tô de dieta. E aí, como é que a gente lida com isso? Porque, de verdade, eu acabo às vezes até, pelo meu histórico, incentivando. E eu falo, filha, não come, vai ficar gordinha. E aí, às vezes eu falo, gente, eu vou deixar a menina doida, sabe, assim? É importante, né? Assim, então você tem uma história sua que você que acaba foi refletindo. Muito difícil. Isso, mas nem sempre, né? Como eu falei da epigenética, nós não somos predestinados. Uma criança de 11 anos está totalmente em formação, né? Então, já uma adolescente, então tem um meio aí que ela vive, tem um meio que você também coloca. Primeiro que uma criança de 11 anos não tem que ser imposto estar de dieta. Sim, não, isso eu falo, você não precisa disso. Isso. Filha, tá tudo bem, é só comer direitinho que dá tudo certo. Eu procuro ter essa linguagem, mas senhoras que eu falo, ela vai falar, mãe, posso comer mais uma bala? Não come não. Come bala não, vai comer fruta. Vai comer fruta. Então, aí justamente é importante você mostrar para sua filha, ao invés de impor a necessidade da fruta, é você explicar para ela que a construção daquela saúde, primeiro é não estar em dieta, é que aquela construção de saúde entre uma bala ou entre uma fruta, existe ali uma grande diferença. E principalmente, eu acho que ainda mais na formação dos nossos filhos, o que efetivamente traz resultado para essa formação, eu acho que é o exemplo que a gente acaba dando, o exemplo que arrasta, né? É verdade. Então não adianta nada você virar para sua filha e falar não come bala e ela olhar ali na sua bolsa. Tá cheio de bala, mãe comendo bala. Exatamente. Então a gente constrói tudo isso. Isso é legal porque assim, uma coisa que meus filhos têm, eles comem muita fruta, muita salada, comem de tudo, porque a gente também come de tudo, né? Então isso é muito porque apesar de eu gostar muito da porcaria, tudo, mas eu também gosto muito do que é saudável. Então é nesse meio do caminho que eu tento ficar. Mas eles comem também, eles têm uma boa alimentação. Mas você acha que no geral as crianças estão comendo melhor? Ou tem essa preocupação já? Como é que tá isso? Não, na verdade, né, se a gente for ver um parâmetro pós-pandemia, as crianças acabaram sim ganhando muito peso, engordaram mesmo, né? Pelo online, pela restrição das atividades e também por tudo que a gente tem
dentro da nossa casa. E realmente dentro de, quando a gente vai ver as crianças, a gente tem que entender o contexto dos pais, porque nós somos o exemplo e nós escolhemos o nosso carrinho de supermercado pra gente dar para os nossos filhos, né? Como ajudá-los então? Você já me deu uma dica de conversar e mostrar os benefícios da fruta, né, ao invés da bala. Mas aí, mais alguma coisa que a gente pode fazer, tipo assim, porque eu tenho medo de desenvolver, né, alguma coisa nessa minha filha futuramente, né, a gente tem os distúrbios de alimentação, eu morro de medo disso, então eu fico ali me controlando no que eu vou falar, mas tem horas que sai, não vai comer a bala, entendeu? Sim, eu acho muito importante essa questão do exemplo, né? O que nós fazemos pela nossa saúde, os nossos filhos, eles enxergam isso e eles vão colocando isso em prática, né? Então, por exemplo, minha filha bem pequenininha, eu amo salada desde sempre. Minha filha pequenininha sempre odiou. E aquilo me gerava muita frustração, né? Aí até levei justamente na nutróloga pediatra para essa abordagem. Ela tem uma médica que acompanha e a abordagem da médica foi justamente: não vamos mais ficar insistindo, isso gera um conflito. Gera. Eu acho que gera uma nhaca. Exato, ao invés de vocês ficarem batendo de frente, mostra pra ela o que efetivamente é verdade, o quanto você gosta e que aquilo faz sim parte da sua rotina. E assim foi feito, e hoje a minha filha come salada, sem imposição, sem briga, ou vai ter que comer, senão não ganha sobremesa, né? Isso então, é ruim também, né? Eu acho que é tão ruim quanto falar que a criança vai ficar gordinha ou X, né? Porque não é a gente respeita todo mundo, a questão não é essa, a questão é muito mais uma dor nossa interna do que da criança, mas eu acho que vem por esse lado de você não precisar ficar forçando também, porque tem muita mãe que força, eu acho que isso gera um desgaste. Mas entenda que é importante também que você não force, mas que o exemplo venha de você. E nós, como pais, nós somos responsáveis pelo carrinho de compras. Então entenda, se você compra dentro da sua casa os industrializados, um monte de bolacha, aí compra cereais matinais, compra, né, bebidas açucaradas e seu filho está dentro daquele contexto. Não é tão simples dizer não. Verdade, né? verdade. Então eu acho que nós, como pais, como educadores dos nossos filhos, temos que ser o exemplo, né? Porque o exemplo que arrasta. Então, aquilo que você faz para sua saúde acaba refletindo na rotina do seu filho. Então, por exemplo, ele entender que fazer exercício físico que você faz parte da vida, é normal, não é penoso, não é custoso, é necessário. Terá dias que será difícil de ir? Sim. Mas é necessário, a mesma coisa que a gente tem que trabalhar, tem que cumprir a agenda, tem que fazer exercício, tem que comer bem, né? Então fazer disso como realmente parte de um todo. São coisas da vida que tem que ser ali ajustados e alinhados e não ficar ali naquele embate e reduzir sim, né? Não adianta nada você ter dentro de casa uma parte da despensa cheia de guloseimas totalmente deliciosas e você virar para o seu filho e falar: filho, para de comer isso. Não tem fundamento. Perfeito. Né? Então fazer escolhas melhores, inclusive na nossa compra de casa. E escolhas melhores geram filhos melhores e gera saúde. Eu acho que no final é isso. E pra gente caminhar pro final aqui desse podcast, que já falamos bastante, o assunto tá muito bom aqui, eu poderia ficar o dia inteiro falando sobre isso, porque eu adoro. A gente vai para aquele momento publi, aquele momento que é a hora da gente saber como entrar em contato com a Gabi e como fazer uma consulta, agendar uma consulta. Eu tenho um Instagram, doutora Gabriela Bechara, e ali estão os meus contatos, fico à disposição. Muito bom, muito obrigada. Gabi, quero te agradecer. Obrigada. Super obrigada por esse bate-papo. Nossa, é um aprendizado, a gente adora. Como eu falei, eu poderia ficar aqui o dia inteiro. Mas assim, pra gente finalizar, eu quero... deixa aqui uma última frase pra gente. Ter saúde é... construir estilo de vida.
Nossa, adorei. Estilo de vida muito saudável, né? Que nos traz longevidade e nos deixa ainda linda assim, ó. Linda e magra assim. Quero. Muito obrigada, viu? Obrigada. E vocês aí, espero vocês no próximo podcast Livres e Chiques, porque nada mais chique do que ser livre e saudável.